Boa noite, Dona Carmen, boa noite, Dona Dulcineia, Felipe Simão e o nosso amigo do Mensagens Diárias também, muito boa noite. Felipe Simão, eu não sabia que você era de Cascavel, no Paraná, né? Bom saber. Eu já conheci alguém de Cascavel, da igreja também, mas não conheço a cidade. E apesar de saber que é uma cidade bem grandinha, né? Não é uma cidade pequena, não. Mas que bom ter vocês aqui, são 8h01, né? Eu costumo esperar uns minutinhos, mas vamos esperar poucos minutinhos, né? 8h04, 8h05 no máximo, a gente começa a conversa. A conversa de hoje é aquela conversa de base, né? Aquela conversa sobre como que nós interpretamos a Bíblia, né? A conversa que eu tive com o pessoal aqui na igreja no domingo, e eu compartilho com quem não esteve, não pôde estar conosco no domingo, e com vocês também, de outros lugares, né? Boa noite para o meu irmão Stefan Freitas, aqui do Rio, né? Muito bem-vindo. E é sempre o nosso desafio, né? O nosso desafio é ler as Escrituras. A gente não precisa de inventar muita coisa, a gente precisa só tentar entender o que as Escrituras já trazem para a gente, né? Mas isso, às vezes, não é feito tão bem assim, seja por falta de capacidade, falta de bom senso, ou seja por falta de honestidade, né? Falta de honestidade mesmo, né? Isso apareceu numa das conversas que nós tivemos aqui na igreja na tarde, né? Alguém comentou, às vezes as pessoas erram a interpretação, mas às vezes também existe esse lado meio perverso, né? Das pessoas querendo manipular o texto bíblico, manipular para conseguir alguma coisa. É uma pena, mas é verdade. Boa noite, Raquel Viana também, muito boa noite. Vamos ver, né, onde que a gente chega nessa conversa, né? É claro que, como eu disse, é a mesma conversa que a gente teve na igreja no domingo, né, que eu repito aqui. Terça que vem não, terça que vem é uma conversa só daqui do Facebook, né, aquela série sobre os apócrifos. Mas hoje é a conversa que a gente teve no domingo, que eu vou tentar fazer de uma forma bem tranquila, né? Claro que quando a gente está reunido, eu tenho olho no olho, tem pergunta, tem uma interação um pouco mais fácil, né? Eu vou tentar transformar o que foi um estudo de conversa numa fala minha, assim, mas vocês sintam-se bem à vontade para comentar aí, para fazer perguntas também, para colocar opinião, mencionar algum caso, né? Assim a gente fica um pouco mais dinâmico. Eu vou tentar, fora isso, eu vou tentar ser bem tranquilo, assim, né? Notícia da última hora, né? Eu tomei a primeira dose da AstraZeneca hoje, às 5 da tarde, eu fui o terceiro da fila e foi às 5 da tarde eu tomei. Então também se qualquer coisa acontecer, um efeito colateral aí, vocês sabem o que pode ser, né? Mas não deve acontecer nada, pelo menos por enquanto. Então vamos lá, vamos conversar. Boa noite, Carlos Eduardo também. Sempre bem-vindo. Pessoal, como ler a Bíblia, né? Essa é a questão. Mas eu vou começar conversando com vocês sobre como não ler a Bíblia. Como que não se deve ler a Bíblia? Vocês conseguem pensar algumas formas, né? Quem tiver com mais alguém por perto pode perguntar aí, consegue pensar alguma forma de não ler a Bíblia? Eu pensei algumas, né? Algumas formas. Por exemplo, não ler a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessas. Vocês conhecem caixinha de promessas? Aquelas que, não sei hoje se é muito usado isso, né? Vi uma caixinha pequenininha com versículos avulsos e a pessoa cada dia tirava um versículo dali e lia, né? Não é uma forma adequada de ler a Bíblia, por quê? Basicamente, né, vários motivos, né? Um primeiro motivo é porque você não lê o contexto, você lê só uma coisa avulsa.
Que mais? As pessoas às vezes pegavam a Bíblia assim e abriam assim, o que Deus quer falar comigo? Né? E aí abre a Bíblia e tira um versículo qualquer, né? Tira um versículo qualquer. Às vezes sai um versículo que a pessoa gosta, mas isso também é perigoso, dependendo do que ela gosta, pode ser um versículo que ela gosta, mas que não é exatamente algo que dentro do contexto é dito para ela, né? Mas às vezes ela pode abrir assim um versículo muito duro, dizendo, por exemplo, que eu fui abandonado pelo Senhor, ou Deus dizendo, eu não ouvirei a tua oração, né? Eu repudio o vosso culto e os vossos sacrifícios, né? Não é um jeito certo de ler a Bíblia assim, né? Pegar e abrir e ver o que é e simplesmente como se fosse um livro de adivinhação, né? De forma alguma. Qual outra forma que a gente tem errada de ler a Bíblia e que é comum também? A pessoa ler a Bíblia com raiva de outra pessoa para procurar motivo de acusar outra pessoa, né? Deixa eu ler aqui para ver o que eu vou falar para aquela pessoa que não... Não é assim que se lê a Bíblia, né? Não é esse o objetivo da Bíblia. E uma terceira forma que eu penso que é bom mencionar, essa aqui é mais complicada de contar, né? Na verdade, são duas formas erradas de se ler a Bíblia num só caso. Vocês viram, talvez, né, algumas pessoas aqui da igreja conheciam um caso, outras não. Isso foi veiculado num canal de televisão, uma reportagem sobre um pastor que também é pedreiro. E esse pastor é uma história bem complicada, né? Uma pessoa da igreja dele, uma membro da igreja dele, o Stefan comenta ali, né, que lembra da caixinha de promessas na casa da falecida avó paterna. Eu também lembro. Eu lembro que eram usadas essas caixinhas de preciosas promessas como lembrança, por exemplo, de um evento em igreja. Isso foi muito comum. E vendia, acho que vende ainda em lojas de livrarias evangélicas, né, a um preço bem em conta. Mas aí uma forma mais complicada, esse pastor pedreiro e uma membro da igreja dele teve um sonho de que ela teria um filho com o pastor. Problema, a mulher era casada e o pastor também casado. O pastor com 50 anos de idade, a mulher já tinha 4 filhos. E o que acontece, né? O pastor encontrou na Bíblia uma justificativa, um embasamento, teoricamente, para ele fazer isso, né? E aí o repórter vai lá perguntar para ele o que é isso que aconteceu, né? E ele lê na Bíblia, Oséias 3:1, para o pastor, uma parte do versículo, para o repórter, dizendo o seguinte, né? Veio aqui, está dizendo aqui, eu li na Bíblia a palavra de Deus para mim, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. E aí ele falou assim, então Deus está mandando que eu adultere, né? Por isso eu fiz isso. Eu sei que é muito difícil e tal, mas Deus mandou fazer isso. E aí o repórter pega o texto da Bíblia e fala assim, deixa eu ver aqui, pastor, mas olha só, está escrito aqui, ó, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Não é adultera, não é um imperativo, tem um acento aqui, essa mulher é amada do seu amigo e também ela é adúltera. E aí o pastor ficou todo desconcertado, né, e falou assim, é bom você mencionar isso porque o Espírito Santo tem que dar discernimento. Falei assim, não é, hoje dá para dizer para ele, né, moço, não é o Espírito Santo aqui que é o problema, de dar discernimento ou não. Aqui é um problema básico de ler o português, né. Então, uma forma errada de ler a Bíblia, né. Primeiro, não ler o português direito, né, não ler com cuidado mínimo de ler o texto que está escrito, né, de inventar ou ser negligente, displicente nessa leitura. Isso não pode acontecer. Outra coisa que eu aprendo aqui, que é, com esse caso triste, né, que é o seguinte, se você tem uma ideia numa leitura que é muito estranha, convém ler junto de outra pessoa, né? Não ler sozinho, né? Pergunta para alguém, você está vendo do mesmo jeito que eu? O diálogo com as escrituras acompanhado com outra pessoa é sempre muito mais produtivo e pode evitar erros, né? Pode evitar vacilos que podem acontecer, não assim grosseiros como esse, né?
É claro que isso foi um fato muito triste. E é claro, no caso da revelação da mulher também, qualquer pessoa com bom senso vai dizer, né? Uma revelação pessoal, assim, individual, de repente vai completamente contra o ensinamento das Escrituras, não faz o menor sentido, né? Então leia-se decentemente as Escrituras e aí nós não vamos ter esse tipo de problema, né? Boa noite, Elionai Rangel, que chegou aqui também, muito bem-vindo. Mas isso, né? Não sei se vocês conheciam esse caso isso tem no YouTube disponível, assim, só pastor lê a Bíblia errado e adultera, alguma coisa assim, você acha essa reportagem, mas é triste de ver, embora é quase inacreditável, né? Mas parece que é fato mesmo. Outra forma de não ler a Bíblia, para isso eu queria lembrar para vocês de um acontecido, né? Imagina que vocês estão andando por um país pouco tempo atrás, né? E há uma plaquinha escrita assim: área para brancos. Neste comércio não entram brancos. Ônibus para brancos. Ônibus para brancos, né? Não entram negros aqui. Que situação é essa, né? Claro que isso aconteceu nos Estados Unidos também, mas de forma muito mais institucionalizada na África do Sul, o que a gente foi chamado de apartheid, né? E essa política de segregação, né, por etnia, assim, se você é branco, você tem esse lugar para você circular, se você é negro, você está excluído desses lugares, você tem o seu bairro, a sua igreja, o seu ônibus, o seu comércio, e você não se mistura. É absurdo isso? É absurdo isso. Mas aí eu pergunto, o que os cristãos da África do Sul fizeram? E aí pior, né? Considerando que uma grande maioria ali era de pessoas cristãs. Infelizmente, a gente vai dizer, muitos cristãos da África do Sul defenderam com unhas e dentes esse regime do apartheid, né? Da separação de negros aqui não entram. E como que eles fizeram isso, né? E aí, infelizmente, de novo, vou ter que dizer, muitos deles fizeram isso, principalmente teólogos mesmo, né? Professores de teologia de universidades sul-africanas, defenderam o apartheid com a Bíblia, né? Lendo a Bíblia. E isso é um jeito que a gente vai ver errado também de ler a Bíblia. Por exemplo, eles encontraram justificativa para a segregação dos negros a partir de um texto de Atos 17, 26, que é um trecho do discurso de Paulo em Atenas. E Paulo diz assim, né, durante o discurso dele, que é um povo, né, separado do povo judeu, e ele vai ter um argumento para dizer que o Deus, na verdade, dele é o Deus de toda a humanidade, e ele vai contar que a humanidade toda foi criada a partir de um ser humano, e que houve uma divisão, sim, há divisão entre povos, isso é tranquilo, mas há um só Deus, o argumento dele vai nesse sentido. E aí eles pensaram, né, esse pessoal da África do Sul, pensaram o versículo 26, que diz assim: de um só homem fez todas as nações. Nações aqui é o mesmo termo que poderia ser traduzido como povos, né, que dá o nosso etnia em português, ethnos em grego. Para habitarem, as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, então Deus estabeleceu os limites da habitação dos povos, porque Deus, e esse é o argumento, né, patife que deram, então esse texto provaria então que Deus queria manter os povos separados, né, que não se misturassem. Com base nesse tipo de texto, e nesse inclusive, disseram que o regime do apartheid era da vontade de Deus, né? Deus queria que fosse assim, que se mantivessem negros de um lado, brancos de outro na África do Sul, né? Hoje a gente vai dizer absurdo, mas é uma leitura errada. A gente pode pensar assim também. Será que esses teólogos importantes, estudados, leram errado mesmo, entenderam errado, ou queriam encontrar justificativa para esse regime
e inventaram uma justificativa selecionando textos que eles conseguiam fazer parecer ter esse sentido, né? Pois é, aí é uma questão mais difícil da gente responder, mas é bem provável que muitos percebessem que havia um erro sério ali. Semelhante coisa acontece na década de 1930 na Alemanha, né? E aí a gente vê fotos hoje da década de 30 de igrejas na Alemanha com a suástica, com a bandeira nazista, né? Com o emblema nazista dentro da igreja. No altar, né, como esse antepêndio no altar, esse pano que desce na frente do altar, né, ou em outros lugares da igreja. Por quê? Porque uma parte considerável da igreja na Alemanha aderiu ao partido nazista e encontrou modos de defender o que o nazismo propunha. Então, por exemplo, o nazismo, no começo da década de 30, estabeleceu-se o que se chama parágrafo ariano, que diz que não importa se você está numa igreja, se você tem origem judaica, ou seja, se os seus pais, se os seus avós são judeus, você tem que ser expulso da igreja, você não faz parte da igreja, e porque depois você iria para o campo de concentração, né? Nesse momento não se sabia disso ainda. O que fizeram, né? Gente da igreja pegou Mateus, o Evangelho segundo Mateus, quando fala da crucificação, e que fala que a consequência desse ato, né, que recairia sobre os judeus e sobre os descendentes deles, né, por causa do sangue, e aí disseram assim, estão vendo? Não importa se eles agora dizem que são cristãos, eles são descendentes, então eles estão sob uma maldição, estão separados. Eles não podem fazer parte da igreja. Óbvio, né? Infelizmente, isso foi o que convenceu uma boa parte da igreja na Alemanha. Felizmente, houve uma parte da igreja que resistiu a isso, né? E a gente se lembra sempre do Bonhoeffer, mas atuava na Alemanha também, o Karl Barth, por exemplo. Alguns fugiram e alguns ficaram, né? Mas eles criaram uma igreja paralela, a igreja confessante, para dizer: o nosso único Senhor, ou seja, o nosso único Führer, né? Nosso único Senhor não é qualquer um, é o Senhor Jesus Cristo. E na igreja cristã, se alguém for separado, se alguém for expulso por causa de sua origem étnica, não se está respeitando o Senhor Jesus Cristo, né? E se está colocando outro Senhor no lugar dele. Mas eu menciono isso para lembrar, a Bíblia pode ser usada para atrocidades, né? A Bíblia pode ser desculpa para defender crueldades, sim, porque é possível ler a Bíblia errado. Como que a gente faz então para não ler a Bíblia errado assim? Um jeito é preocupar-se com o contexto e com o contexto, né? Eu digo 3 vezes porque é de várias formas que a gente tem que se preocupar com o contexto. Então, por exemplo, primeiro tipo de contexto é pensar em que livro que está o texto, que gênero do discurso é esse. E aí eu menciono um exemplo, Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um texto lindo, mas que pode ser mal lido se não se tiver em consideração o contexto do gênero, do tipo de texto em que está inserida essa frase. E aí, como exemplo, eu menciono um caso que eu vivenciei, que eu presenciei, de um rapaz que tinha sido cristão evangélico desde criança e que agora faz uns 10 anos já, ele era ateu. E aí ele dizia assim: olha, eu sei que Deus não existe, eu sei que a Bíblia é mentirosa e eu tenho como provar. E aí a gente perguntava assim, como isso, né? Como provar isso? Porque ele dizia, porque a Bíblia tem uma promessa que diz assim, ensine a criança no caminho que ele deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E ele dizia, eu me desviei desse caminho, eu não sou mais cristão, então a Bíblia mentiu porque os meus pais me ensinaram na igreja, me levaram para a igreja. Qual que é o problema aqui? O problema é que ele está lendo como se fosse uma promessa para os pais dele, isso daqui, e é um provérbio. Um provérbio não é uma promessa.
um provérbio, e o livro de Provérbios tem muito disso, em outras coisas também, ele mostra um princípio geral de como funcionam as coisas. É normal que as coisas sejam assim. Esse é o funcionamento do mundo. Isso o Provérbios está mostrando. Mas a própria Bíblia mostra que o funcionamento do mundo nem sempre é esse normal, né? Muitas vezes ele se desvia do que a sabedoria ensina como normal. Então, o problema desse rapaz foi ler como se fosse uma promessa um texto que é um texto de sabedoria para mostrar o funcionamento das coisas, que é o que se faz geralmente. E o texto nem está dizendo de levar para a igreja, né? Ensine a criança no caminho que deve andar, vale sobre tudo, sobre questões éticas também, sobre como levar a vida, que é importante trabalhar e tudo mais, né? Não quer dizer assim, olha, se você ensinar ao seu filho que é importante trabalhar, ele vai trabalhar. Não, isso é o normal de acontecer, é isso que o texto de Provérbios ensina, né? Não é uma promessa de forma alguma. Outro texto campeão de desentendimento, né? Um texto campeão de interpretação errada. Agora o problema não é simplesmente do gênero do texto, né? De que tipo de discurso é. Agora o problema é do contexto no texto. A pessoa lê só a frase e não lê o texto como um todo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes essa frase aparece em pessoas que estão assim querendo afirmar que vão vencer uma dificuldade, né? O sujeito vai entrar num esporte, vai numa partida e ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, como se isso vai me fazer vencer. A pessoa passa por uma dificuldade financeira, mas eu vou conseguir um emprego porque tudo posso naquele que me fortalece, essa vaga é minha. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o texto não está falando de vitória o tempo todo, né? Se a gente lê o contexto, o que tem no contexto? A gente precisa ler uns versículos antes, nesse caso aqui. Às vezes a gente tem que ler depois. Mas olha de que Paulo está falando, né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi os segredos de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Ou seja, o assunto aqui, em vez de ser Deus vai te fazer vencer, você vai, Paulo está dizendo, eu passei por situações boas e horríveis e eu suporto todas essas situações naquele que me fortalece, né? Não é um texto sobre vencer sempre, pelo contrário, é um texto sobre saber passar pelos momentos de derrota também, né? Só que as pessoas enquadram só a parte que às vezes interessa mais, né? A Rosane coloca aqui, né? Ou então, Deus é fiel. É uma frase, né, que as pessoas pegam, Deus é fiel naquilo que eu quero que seja, né? Naquilo que me interessa, eu vou usar essa frase só desconectada de todo um contexto do que é a fidelidade de Deus, né? Que é o que ensinam as Escrituras. Exatamente. Deus no comando também, né? Como se Deus realmente quisesse que nós alcançássemos todos os nossos projetos, né? Então, vai Deus no comando. É tão perigoso isso, né? É tão perigoso porque isso pode gerar sérias frustrações nas pessoas, porque elas vão sendo enganadas de certa forma, né? Isso é muito complicado. Entendi, como se Deus abraçasse todos os projetos pessoais da pessoa, de cada um, e não é verdade. Boa noite, Janaína e Guilherme também, muito bem-vindos. Outro versículo aqui que eu imaginei, quando eu li esse versículo, eu estava procurando mesmo algo nesse sentido, que as pessoas podem usar numa igreja, por exemplo, para dizer que a pessoa vai sair de uma situação difícil, né? Eu já escutei isso nesse sentido. A pessoa está numa situação difícil e a pessoa diz assim, mas olha o que Deus diz. E aí lê Abacuque 1:5. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Né? E parece mesmo, olha, surpreende, né? Deus vai fazer uma obra tal que ninguém vai nem acreditar
se contar, né? Porque é uma coisa tão grandiosa que Deus vai fazer, mas qual que é o contexto histórico disso, né? O que está acontecendo? De que Deus está falando que vai acontecer, que Ele vai fazer? Se a gente lê o texto de Abacuque um pouquinho para diante, né, um versículo a mais, a gente descobre que não é nada de uma coisa feliz, não é nada de uma solução de um problema. Porque ele diz assim, o texto como um todo, né? Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, que é o império da Babilônia, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, Deus está dizendo aqui, quando ele diz que vai fazer uma coisa que ninguém acreditaria se contasse, né? Se alguém contar, Deus está dizendo que vai trazer Nabucodonosor para invadir a terra de Judá e levar o povo embora e destruir aquilo lá. Então não é uma coisa boa, só que a pessoa lê o versículo, e esse é um risco das preciosas promessas também, né, da caixinha. Você pensa algo totalmente fora do contexto e não medita, não reflete realmente sobre o que está sendo ensinado por esse texto, né? Então essas são formas de não se ler a Bíblia, né? Tem a questão do contexto também, do nosso contexto, como que nós fazemos o nosso contexto dialogar com as Escrituras. Mas isso eu deixo para outro momento, porque é um assunto mais complicado, né? Eu vou mencionar mais o que é fundamental aqui. É fundamental para a gente o sola escritura. A gente conversou sobre isso há pouco tempo, né? O sola escritura, a autoridade final das Escrituras Sagradas. Mas as Escrituras sozinhas também podem produzir estragos, como nós vimos nos casos ali da África do Sul do Apartheid, como nós vimos no caso da Alemanha nazista. A gente sabe que as Escrituras, se mal utilizadas, mesmo sozinhas, podem trazer dano. O princípio do sola escritura, então, não deve ser visto como isolado, né, sozinho. Só me interessa o sola escritura e isso é suficiente. Não, a gente precisa também do somente Cristo. Somente Cristo, não Cristo grande sábio, não Cristo mero exemplo, mas o Cristo da fé, o Cristo que é dádiva de Deus para nos salvar. Então a gente vai dizer, pensemos no sola escritura, mas também no somente pela fé e somente pela graça. Então a gente vai ler as Escrituras tendo Cristo em vista e assim a gente vai aproveitar as Escrituras somente da forma devida, né? E não usar as Escrituras com uma finalidade inversa à finalidade de Cristo para a vida das pessoas, né? Cristo não veio fazer o que fizeram na África do Sul, de segregar e impedir que brancos e negros convivessem, né? Isso não é o propósito de Cristo, então não é legítimo usar a Bíblia para isso, né? E aí vem a questão, já que a gente fala de Cristo na nossa leitura, a gente lê a Bíblia para encontrar a verdade, né? Isso é fato, a gente lê a Bíblia para saber da verdade. Sim, de certa forma sim, mas mais que isso ainda, a gente lê a Bíblia para que nós nos encontremos com aquele que é a verdade. Isso é algo bem radical, mas bem verdadeiro. Na nossa leitura das Escrituras, nós não estamos sozinhos, né? Nós somos acompanhados por Cristo mesmo, que se faz presente e nos abençoa à medida em que nós lemos e meditamos na sua palavra. E isso faz a gente lembrar e insistir no ponto, né, que Cristo é o centro das Escrituras como um todo. E Ele é a chave para nós entendermos devidamente as Escrituras como um todo. Mesmo quando a gente fala do Antigo Testamento, mesmo quando a gente fala de um salmo, por exemplo. Uma coisa é ler um salmo sem pensar em Cristo, sem ter Cristo em consideração. Assim a gente lê e tem um entendimento parcial, razoável, dependendo do esforço. Mas para entender mesmo o significado do Salmo para a nossa vida, a importância do Salmo para a história que Deus está contando ali, a gente precisa ter Cristo como chave para entender isso tudo. Na verdade, porque Deus conta na Bíblia uma história só, a história do seu esforço, do seu movimento para nos salvar. E ler essa história sem Cristo como centro
não vai funcionar, né? Não vai fazer tanto sentido e não vai fazer o sentido que tem que fazer. Acho que nós concordamos com isso, não é? Então podemos passar para duas palavrinhas que são fundamentais também e que quase todos vocês devem ter escutado bastante ao longo da vida, mas mesmo assim vale a pena a gente voltar a essas palavrinhas, né? Boa noite, Tércio Miller. Nós estamos chegando no momento principal, eu vou dizer, talvez no mais importante, chegou em boa hora. Talvez seja o mais falado o assunto, né? Mas é sempre importante voltarmos a ele. As duas palavras são lei e evangelho. Lei e evangelho. O que é lei e o que é evangelho? Eu vou tentar dar uma definição mais simples possível e mais prática possível para que fique tranquilo de discernir, de encontrar os limites, né? O que é lei e o que é evangelho. Lei não precisa ser um texto legislativo, não precisa ter esse aspecto de texto legislativo, mas é sempre que as Escrituras exigem algo de nós, colocam diante de nós uma exigência, uma tarefa, quando nós somos movidos a fazermos alguma coisa, né? Quando temos algo por fazer. Isso é lei de Deus. E o que é evangelho? No evangelho, quando eu leio evangelho, eu não leio algo que me manda fazer alguma coisa, eu não leio uma tarefa para mim, mas eu leio sobre algo que Deus fez e que me conta que Deus faz algo de bom para mim e que Deus me acolhe e, mais especificamente, quando Deus me revela o perdão. Isso é evangelho. E aí é importante deixar bem claro, né? Nós temos evangelho no Pentateuco, por exemplo, que a gente chama de lei de Moisés, temos evangelho ali, temos a boa notícia de que Deus nos acolhe e perdoa e a promessa de Cristo. Nós temos no evangelho lei, né? Nós temos o evangelho agora falando como tipo de texto, né? Os 4 evangelhos, nós temos lei ali também, né? Então a lei e evangelho são formas de Deus se comunicar conosco e que estão espalhados por toda a Bíblia, do começo ao fim. Em Gênesis, a lei e evangelho. Em Apocalipse, a lei e evangelho. E isso vale para todos os livros que estão no meio do caminho também. Por exemplo, vou dar 2 exemplos na Torá, ou seja, no Pentateuco, a lei de Moisés, um exemplo de lei e um exemplo de evangelho. Olha só, lei. Gênesis 3, 24. Se você tiver com a Bíblia fácil e conseguir abrir, pode olhar. Gênesis 3, 24 é um texto de lei que está na Torá. Diz assim: e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Isso é lei. Aí você vai dizer assim, mas não tem nenhum imperativo, não é uma ordem, é uma narrativa, é um texto narrativo. Mas ele coloca diante de mim a realidade da restrição da imortalidade para esse homem, para esse ser humano caído. Essa restrição, esse impedimento é uma palavra dura de Deus, é uma palavra de lei. Agora vamos ver um evangelho, né? Uma mensagem de evangelho também no livro de Gênesis. Diz assim lá em Gênesis 12, 3, Deus falando para Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa mensagem de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, né? E não só meramente os descendentes de sangue dele, isso é uma mensagem de evangelho, isso é uma mensagem que nos tranquiliza, uma mensagem que nos traz essa notícia do acolhimento por parte de Deus. É evangelho no livro de Gênesis. Nos profetas, um texto de lei nos profetas, por exemplo, lá em Naum 1:3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se. E aqui está parecendo que é evangelho, mas continuemos. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Isso é uma palavra dura de lei de Deus, né? Jamais inocenta o culpado. Mas nos profetas também, lá em Miqueias 7:18, eu leio o seguinte: quem é semelhante a ti, ó Deus,
que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. E aqui está dizendo, Deus perdoa a iniquidade e se esquece da transgressão do remanescente da tua herança. Isso é evangelho, está falando que Deus perdoa, está me contando que Deus perdoa. E aí alguém pergunta assim, mas qual que é a realidade? É Naum 1,3 que fala que Deus não inocenta o culpado? Ou é Miqueias 7,18 que fala que Deus perdoa a iniquidade? Qual é a verdade aqui? Não há contradição? Não, não há contradição. É lei e evangelho. Nós precisamos das duas palavras, nós precisamos ouvir essas duas mensagens de Deus. Como se resolve isso, né? Por que esse Deus que pune sempre, de repente diz que ele perdoa a iniquidade? Isso se resolve em Cristo, né? A gente pode comentar isso em seguida. Agora eu pergunto a vocês, né? Quando a gente estava no domingo, olho no olho, ficou mais fácil fazer essa pergunta, mas eu faço pergunta e vou dar uns segundos para vocês pensarem antes de dar a resposta. E se tiver gente acompanhando com vocês, né, se tiver mais de uma pessoa, podem conversar também. Eu vou ler um trecho da Epístola de Paulo aos Efésios 6,4 e vocês me dizem ou pensam se é lei ou evangelho, né? Olha só. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los assim. Lei ou evangelho? Fácil, né? Essa todo mundo acerta. É lei porque tem uma ordem, tem algo que é colocado diante de mim como tarefa. Isso é lei de Deus, né? Paulo, o apóstolo da graça, escreve lei também, ensina lei também. É claro que Paulo ensina lei, porque a palavra de Deus também a palavra de Deus é lei e evangelho, a gente tem as duas coisas, né? Agora, outro trecho de Paulo, da mesma carta aos Efésios, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isso é lei ou é evangelho? O que vocês dizem, né? Essa também é fácil, né? Essa é evangelho, porque está dizendo que eu sou salvo por algo que não vem de mim mesmo, que é um dom de Deus, está falando do que Deus fez para me salvar. Não está colocando diante de mim uma tarefa. Então isso é evangelho, né? É evangelho. Nós temos então no apóstolo Paulo lei e evangelho, obviamente. Isso. Agora vamos ler um trecho do Evangelho segundo Mateus, né? Trecho do Evangelho segundo Mateus, palavra de Jesus. Jesus diz assim: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Palavra de Jesus aqui, é lei ou evangelho? Essa às vezes começa a gerar alguma hesitação, né? A pessoa às vezes fica com o pé um pouco atrás assim para responder. Por quê? Porque é Jesus falando, né? Porque está no texto que a gente chama de Evangelho segundo Mateus. Mas isso aqui é lei. É lei duríssima, diz a Rosane, é verdade, é lei duríssima, e a gente se levar isso muito a sério, a gente tem que rever nosso comportamento, né? E isso aqui gera uma reflexão muito, muito profunda sobre culto, né? O fato de que Deus não quer o nosso culto, pensando na oferta como culto, não quer o nosso culto a Ele enquanto a gente machuca outra pessoa. Ele não aceita essa dicotomia, assim, eu vivo do jeito que eu quiser com os outros, mas eu cultuo a Deus direito, né? Não, o seu culto tem que ser coerente com a sua vida. É lei duríssima mesmo vindo da boca de Jesus. Jesus também usa lei e evangelho. Outra fala de Jesus em Mateus 24:4, tenham cuidado para que ninguém os engane. É um imperativo e é uma tarefa. É lei também. Alguém até comentou assim, né, no culto, né? Parece um conselho.
Sim, e é um conselho, né? Mas de qualquer forma coloca diante de nós uma tarefa, coloca diante de nós algo que exige de nós alguma coisa. Se exige de nós, é lei. Né? Não se preocupem em dizer isso, é lei. Né? É lei. Outro, né? Esse aqui é o mais difícil de todos, né? E se eu não me engano é o último texto da Bíblia, tá? Prestem bastante atenção, Marcos 8, 1 a 2, 1 e 2. Chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: Tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Só isso, né? É um texto que está contando o que Jesus disse. Jesus diz aos seus discípulos, compartilhou com os discípulos isso que ele tinha dentro de si: tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Lei ou evangelho? Essa dá para pensar uns segundos a mais. Lei ou evangelho? Eu tomo minha água enquanto isso. Então, Jesus disse: tenho compaixão dessa multidão. Nesse texto, as respostas na igreja, né, dos membros aqui, variaram. Né? Foi bem interessante, assim, que até um casal, cada um pensou uma coisa, né? Uma pessoa falou lei, o outro cônjuge disse evangelho, pai e filho também ali, foi bem interessante. Por que isso acontece? Porque é o tipo de texto que pode ser lido como lei, como fez a Rosane agora, sim, mas pode ser lido como evangelho. E tem algumas pessoas que, lendo assim o texto imediatamente, dizem evangelho. Por que evangelho? Porque está dizendo que Cristo teve compaixão da multidão. E isso lembra para a gente, o Stefano já disse, evangelho, isso lembra para a gente que Cristo tem compaixão de nós. Né? Num sermão eu poderia dizer assim: olha, vejam o olhar de compaixão de Cristo para essa multidão. Essa mesma compaixão que ele revela aqui é a compaixão que ele tem por cada um de nós. Da mesma forma que ele quis alimentar essa multidão com a sua necessidade física e também espiritual, porque ele ensinava essa multidão, ele faz conosco também. Então, eu posso ler como evangelho, eu posso ver evangelho nesse texto. Mas, e talvez deve ser isso que fez a Rosane pensar em lei, eu imagino que seja, porque quando Jesus diz: tenho compaixão dessa multidão para os discípulos, a gente pode muito bem lembrar que Jesus, além de ser dádiva de Deus para nós, ele também é um exemplo a ser seguido. Né? Então, eu me lembrar que Cristo teve compaixão dessa multidão faminta, me coloca também, de certa forma, no dever de ter compaixão das multidões famintas, né? Ou do meu próximo, daquela pessoa com quem eu me encontro. Então, também é um texto que pode ser lido como lei. Né? E aí eu sei que algumas pessoas podem se assustar assim: mas então confunde, né? Se funde lei e evangelho aqui? Não. Elas se encontram numa dinâmica muito difícil de discernir como que se lê, né? Mas as duas coisas acontecem aqui, como acontecem na cruz de Cristo. Né? A cruz de Cristo também pode ser lei e evangelho. Lei por quê? Porque lembra para a gente que Deus não leva o pecado como se fosse coisa qualquer, que Deus pune o pecado, que o pecado é coisa severa e grave. Né? Então, ver Cristo sangrando na cruz é lei de Deus contra o pecado. Mas a cruz de Cristo e Cristo na cruz também, sangrando, é evangelho também para a gente, porque a gente se lembra que Ele morreu por nós, Ele carregou o nosso pecado para que a gente não fosse punido pelo pecado. Então, também é evangelho, né? E é necessário a gente saber lidar com essa situação e com essa realidade na nossa vida, né? Lembrando sempre, lei, às vezes na igreja parece que lei é uma coisa negativa, que a gente só passa por ela e deixa quieto, né? Não, lei é palavra de Deus. Evangelho é palavra de Deus. Lei e evangelho, palavra de Deus. Nem uma coisa sozinha, nem outra. Às vezes nós precisamos ouvir mais lei e às vezes mais evangelho.
E agora a pergunta que eu faço não é sobre texto. Esse texto é lei ou evangelho. Não, agora é sobre pessoa. E vou fazer uma pergunta assim para vocês. Tal pessoa nessa situação precisa de lei ou de evangelho? Mais, né? Imediatamente, nesse momento. E tal pessoa? Por exemplo, uma pessoa, duas pessoas. Imaginem aqui. Uma pessoa vivendo em pecado, cometendo um pecado tranquilamente. E outra pessoa triste e pesarosa porque sabe que pecou. Percebem? Essa pessoa que está vivendo o pecado como se fosse uma coisa normal, sem peso na consciência, sem nada, né? Continuo fazendo, não estou nem aí. Essa pessoa precisa ouvir a lei de Deus, porque ela precisa ser alertada para o fato de que está vivendo algo que não deve ser vivido. Então, para essa pessoa que está pecando tranquilamente, que chegue a ela a lei de Deus nesse momento. A pessoa que está triste, pesarosa porque sabe que pecou, a lei de Deus já está fazendo efeito nela. Ela sabe que ela pecou porque ela conhece a lei de Deus. Para essa pessoa, nós precisamos dizer o Evangelho, precisamos fazer o Evangelho chegar para que ela perceba que Deus a perdoa por causa de Cristo. Ela já está vivendo essa contrição no coração, né? Outras duas pessoas aqui. Uma pessoa cristã com dúvidas sobre a sua salvação. E outra pessoa cristã querendo instrução para a sua vida. Uma pessoa cristã com dúvidas sobre salvação, primeiro. Vamos com essa. Se uma pessoa está sem saber, será que eu sou salvo mesmo? É uma pessoa cristã. O que eu devo levar para ela de palavra primeiro agora? Lei ou evangelho? Evangelho, porque ela precisa saber pelo evangelho que a salvação dela não depende de seu desempenho religioso, de seu desempenho moral, mas depende inteiramente dos méritos de Cristo, da graça de Deus, e por isso ela pode ficar tranquila, sabendo que é salva, né? Então a certeza a segurança de ser salvo vem quando nós ouvimos o evangelho. Agora, a pessoa cristã, querendo instrução para a vida, querendo saber como proceder nas mais diversas situações, essa pessoa precisa da lei. E aí é importante dizer, né? A lei não serve somente para me mostrar que sou pecador. Isso sim, é algo fundamental que a lei faz. A lei me mostra que eu sou pecador para eu saber que eu preciso do evangelho, que eu preciso do perdão, para eu desejar ardentemente o perdão de Deus. Isso é até importante dizer. Se nós estamos vindo para a igreja, para a Santa Ceia, sem perceber a necessidade do perdão, a gente deveria ler um pouco a lei de Deus, a gente deveria meditar nos 10 mandamentos, porque a gente precisa perceber que a gente precisa do perdão, né? E a lei de Deus faz isso. E aí a gente fica sedento pelo Evangelho. E aí a gente busca o Evangelho para receber essa notícia, os teus pecados estão perdoados, né? Agora, a pessoa que sabe que é perdoada e agora fala assim, olha, mas eu queria saber como eu vou amar o meu próximo, né? Como que eu devo viver da forma que Deus tem vontade que eu viva? A lei de Deus nos instrui também. Ela não só mostra que eu sou pecador, mas ela também me instrui, me mostra, me informa a forma como eu devo amar a Deus e ao semelhante, né? Então a lei serve também como instrução para a pessoa cristã. Se você então sabe que a pessoa é perdoada, mas quer viver melhor, a lei de Deus serve para você também para isso. E aí eu faço uma última pergunta dessa, né? Para quem? Dizendo assim, imagina uma porção de pessoas e você vai pensando se essa pessoa precisa de lei ou de evangelho. Cristãos, ateus, crianças, budistas, jovens casados, idosos, pastores, mães e pais, ladrões, solteiros, policiais. Esses todos aqui precisam, cada um, de lei ou de evangelho? Enquanto vocês pensam, eu leio aqui a mensagem, o comentário do Stefan. Pastor, lembrei
Lembrei da passagem de João 8, de 1 a 11, sobre a mulher adúltera. Seria um exemplo de lei e evangelho, correto? Sim, sim. A fala de Jesus, quando ele diz, também não te condeno, né? Isso é evangelho. E ele diz, vai e não peques mais. Né? Vai e não peques mais é lei de Deus. Né? Lei e evangelho numa cena só, muito bem lembrado. Jesus usando as duas coisas ao mesmo tempo. Muito verdade isso. Então, voltando aqui a todas essas pessoas, né? Cristãos, ateus, crianças, budistas, jovens casados, idosos, pastores, mães e pais, ladrões, solteiros, policiais. Vocês conseguiriam separar esse grupo? Quais dessas pessoas precisam de lei e quais dessas pessoas precisam de evangelho? Espero que não, né? Espero que não consigam separar, porque na verdade todas essas pessoas precisam de lei e evangelho. Porque todas as pessoas que são pessoas pecadoras precisam de lei e precisam de evangelho. Claro que num momento a lei precisa falar mais alto, no outro momento o evangelho. Mas cristãos são pecadores? São, precisam de lei e evangelho. Ateus são pecadores? São, precisam de lei. Mas só a lei para o ateu também não vai funcionar de nada, porque ele precisa do evangelho, o evangelho que vai trazer a fé. E eu menciono esse grupo todo, eu destaco as crianças, né? Às vezes, nas escolas bíblicas dominicais, a gente foca muito nas histórias para as crianças como exemplo. Exemplo de Davi, como ele foi valente, exemplo de Sansão, exemplo de José, como ele resistiu ao pecado. E aí damos uma moral da história para as crianças, e as crianças às vezes se alimentam muito de lei. E elas precisam também ouvir o Evangelho. Né? Criança também precisa ouvir o Evangelho, precisam ouvir. Olha, isso aqui é um jeito bom de viver, mas você nunca vai viver perfeitamente assim. Né? Então você precisa saber que os seus pecados, crianças, também são perdoados por causa de Cristo Jesus. Isso a gente precisa contar, lei e evangelho também para as crianças. Lei e evangelho, então, eu estou encaminhando aqui para a nossa conclusão, é sempre importante para todos nós, né? Para todos nós, para a nossa vida de leitura da Bíblia. E aí eu digo assim, isso é importante para o pastor pregar? É importante para vocês, quando vão conversar com uma pessoa e a pessoa pergunta alguma coisa da Bíblia? É importante para a sua leitura diária da Bíblia também. Porque às vezes nós estamos já nos sentindo assim, com um certo remorso por causa de um pecado, e aí se você abre um trecho da Bíblia e ele só tem lei também, você vai ficar mais ainda para baixo. E você precisa se lembrar, sempre que você lê as Escrituras, tudo bem, isso aqui me acusa, mas eu sei que a palavra de Deus toda para mim não é só isso, não é só lei. Eu sei do Evangelho e se for preciso, eu vou folhear minha Bíblia e vou achar a mensagem do Evangelho que eu preciso escutar hoje. As pessoas sempre têm, às vezes, né, todos nós como pecamos, nós podemos ter momentos muito difíceis por causa do arrependimento, esse processo de contrição, e precisamos mesmo ouvir o Evangelho. Né? Então, na sua leitura bíblica diária, saiba disso. Né? Tenha esse cuidado com você, esse cuidado de si mesmo, né? Para não se levar a um caminho de depressão mesmo, um caminho de contrição após contrição, sem o alívio da palavra de perdão de Deus. Né? Considere a lei de Deus para a sua vida, considere o que Deus exige de você, considere o que Deus cobra de você e como Ele diz que você é uma pessoa pecadora. Mas considere também que a palavra final de Deus para você é Cristo na cruz morrendo pelos seus pecados, te dando perdão de graça. Né? Considere tudo isso, porque se não considerarmos tudo isso, nossa leitura das Escrituras não vai ser saudável, espiritualmente saudável. Nós precisamos ter uma leitura da Bíblia espiritualmente saudável, considerando o que Deus exige, considerando o que Deus dá de graça, que é o perdão, vida e salvação. Né? Última pergunta, para não falar que eu não fiz essa pergunta, a Bíblia é clara? Há clareza nas Escrituras? Esse era um tema muito querido pelos reformadores. Por quê? Porque eles diziam assim, as pessoas não precisam do magistério papal
para explicar o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. A Bíblia é suficientemente clara se nós a interpretamos como um todo, lendo um trecho, esclarecendo com outro trecho, nós vamos entender. E aí você pergunta assim, tudo bem, mas não tem umas passagens bem obscuras das Escrituras, umas coisas que a gente não entende, que o pastor diz assim, isso aqui tem gente que diz isso, tem gente que diz isso, mas a gente não sabe? Sim, a questão é, quando os reformadores defenderam a clareza das Escrituras, eles estavam dizendo o seguinte, para a vida de fé, para a nossa edificação, para a nossa salvação, para entender o que Deus fez por nós, a Bíblia é clara, ela é suficientemente clara, não tem grandes dramas. Isso não quer dizer que em alguns trechos não possa haver coisas obscuras que ficam sem resposta até hoje. E faz parte da nossa humildade diante da Bíblia reconhecer que algumas palavras que ali estão, algumas afirmações que estão de Gênesis a Apocalipse, no Apocalipse especialmente isso é muito claro, algumas coisas nós vamos dizer assim, olha, isso eu não sei. É claro que algumas pessoas podem dizer assim, eu tenho resposta para tudo, né? E eu poderia inventar a resposta para todas as coisas difíceis. E todas as perguntas difíceis que me fizessem, eu poderia criar uma resposta. Mas essa resposta não necessariamente seria consistente, né? Resposta consistente, bem acabada, que se sustenta mesmo, nós não temos para todos os detalhes da Bíblia, né? Acho que vocês percebem isso nos estudos bíblicos, né? Muitas vezes nós vamos ter que dizer assim, olha, isso parece indicar tal coisa, mas não temos certeza absoluta, né? E por isso, bons teólogos divergem muitas vezes, né, em assuntos pontuais, mas o fundamental da salvação é claro. É claro, e você pode ler a sua Bíblia, tendo em mente Cristo como centro, sempre se lembrando de Cristo que morreu por você, e a Bíblia é um ótimo meio de você alimentar a sua fé, né? Certamente isso é assim. Muito bem, né? Chegamos ao fim dessa reflexão, né, de hoje. Claro que a interpretação da Bíblia sempre tem muito mais a ser conversado, né? E nós pretendemos conversar mais sobre isso, sim. Espero que tenhamos boas oportunidades. Na semana que vem, nós vamos conversar sobre, continuando aquela série de leituras dos apócrifos, né? Espero que esteja fazendo bem para vocês essa leitura dos apócrifos. Alguns livros, é claro, que vão incomodar a gente bastante, mas de qualquer forma a gente passa por esses livros para conhecê-los, né? Semana que vem nós vamos ler Esther, né, o livro de Esther. Alguém pode perguntar assim, por que Esther? Esther não é apócrifo, né? Não, Esther não é apócrifo, mas tem acréscimos ao livro de Esther, que são acréscimos apócrifos. E esses acréscimos a gente quer estudar um pouco para entender o que muda no livro de Esther com esses acréscimos, né? Por que esses acréscimos existem? Semana que vem esse será o nosso assunto, só aqui pelo Facebook, né? E depois no YouTube, não na igreja. Na igreja nós temos um culto sem estudo bíblico com sermão no próximo domingo, né? É isso, né? Hoje é isso. Vamos fazer uma oração. Eu agradeço, né, a companhia de vocês e convido que vocês também façam esse momento de oração, né? Depois de refletirmos, de lembrarmos dessa dádiva de Deus que são as Escrituras para nós, nós não podemos deixar de falar com Deus sobre isso também. Oremos então. Amado Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou, o Senhor viu o nosso estado após a queda e o Senhor não ficou em silêncio, mas nos buscou com a tua voz, falou a nós e o Senhor tem falado. E graças a isso nós podemos conhecer a ti e conhecer a tua boa vontade para conosco, a tua grande misericórdia que não tem fim. Muito obrigado pela lei, Senhor, porque nós precisamos ouvi-la,
Muito obrigado pelo Evangelho, porque nos traz a melhor notícia de todas. Muito obrigado por teu amor inexplicável. Abençoa-nos de modo que no estudo, na leitura das Escrituras, nós possamos sempre nos encontrarmos com Cristo, porque Cristo nos dá razão para viver e nos dá a esperança verdadeira, que não morre. Muito obrigado, Senhor, e pedimos também que o Senhor abençoe cada família aqui representada, abençoe as pessoas que sofrem hoje por enfermidades e abençoe nossas igrejas, para que em nossas igrejas seja pregada a Tua palavra de forma clara, de forma que chegue o Teu Evangelho aos corações que precisam ouvir o Evangelho e que chegue também a Tua lei para fazer com que nós desejemos o perdão e também para nos orientar para a vida. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Amém. E obrigado, pessoal, pela companhia, né? Espero que todos tenham uma boa noite, uma abençoada noite e que possam ter uma semana também cuidada por Deus. Nós nos vemos, se Deus assim permitir, na semana que vem. Um grande abraço Raquel, grande abraço Stefan, Tércio. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Rosane, obrigado pela participação de cada pessoa também. Um grande prazer. Até a próxima.